Sejam muito bem-vindos a mais um programa Educação em Evidência. Já sabem, né, o principal objetivo do nosso programa é de possibilitar que tanto as instituições como os atores ligados à cultura, à educação e à arte da nossa cidade possam apresentar um pouquinho daquilo que é desenvolvido pelos mesmos. E hoje nós não estamos recebendo mais uma vez uma instituição, e sim um ator da nossa cidade que vem fazendo um trabalho diferenciado na nossa cidade. Eu estou falando do jornalista e escritor Fagner Farias, que vem hoje abrilhantar nosso programa para nós batermos um bate-papo e deixar vocês que estão em casa um pouquinho inquietos para descobrir o que é que ele faz na sua essência. Seja muito bem-vindo, meu amigo, que Deus possa lhe abençoar grandemente. E antes de nós iniciarmos nosso bate-papo, pedir para que você se apresente para quem está em casa, para que eles fiquem com aquela curiosidade de lhe procurar depois, viu? Para chegar a adquirir aquilo que nós vamos começar a falar aqui. Jair, muito obrigado pelo convite, participar aqui do seu programa. Eu me chamo Fagner Farias, sou currais-novense de nascimento, sou da geração dos anos 80, então uma geração que, diga-se de passagem, viu muita coisa e que sente saudade desse tempo, né? Nascido e criado em Currais Novos, tive uma infância igual à dos nossos contemporâneos, com um gostinho de quero mais. E foi esse quero mais que me motivou a buscar a educação, a qualificação profissional e o sonho de cursar jornalismo. Então, observando a nossa cidade, as necessidades da nossa cidade, eu sempre vislumbrei que a comunicação e a literatura poderiam se unir em busca de uma sociedade melhor, mostrando a crítica social, a reconstrução das memórias do passado, que muitas de nossas memórias elas estão sendo perdidas e colocando no lugar outras que não valem tanto a pena, né? Muito bem. Então eu nasci aqui e tive essa necessidade de propagar a cidade de Currais Novos para fora, né? Então, em todos os meus trabalhos, seja no jornalismo, seja na literatura, na comunicação de rádio, eu sempre coloco Currais Novos em evidência. Muito bem. Fagner, me diga uma coisa. Então, no caso, a sua formação é jornalismo, é isso? A minha primeira formação acadêmica é em jornalismo. Eu fiz em Natal, na UFRN. Depois, quando eu retornei para Currais Novos, eu fiz uma especialização em sociologia e depois fiz a minha outra graduação, que é na área de letras, língua portuguesa, onde eu também cheguei a atuar como professor de língua portuguesa. Como professor. E agora, atualmente, eu estou fazendo outra especialização na área de leitura, escrita e produção de texto. Mas no caso, a área que você se identifica é o jornalismo. Comunicação. Tentou a sala de aula, gostou, mas viu que o jornalismo ele pulsa em primeiro lugar. Na sala de aula, lidando com a língua portuguesa, eu também pude dar minhas pinceladas na comunicação. Muito bem. Na área de que o aluno ele se identifique com a área da escrita, da leitura, porque nós só poderemos formar uma sociedade intelectualizada, contextualizada e crítica a partir da leitura e da escrita. Porque nós precisamos formar leitores e escritores. Hoje nós encontramos adultos que dizem: eu não gosto de ler, muito menos de escrever. Mas todos nós temos esse potencial dentro, basta ser lapidado. Nós nascemos pedras brutas, mas precisamos de lapidação para nos tornarmos joias, né? Muito bem. Então a leitura e a escrita é essencial para se formar um bom cidadão. E então ele vai desenvolver a sua capacidade crítica, né? Bem, então dentro do que você está colocando, né, em termos de formação, de especialização, né, fazendo com que a sua área venha a se expandir a cada dia, então isso quer dizer que quem estuda tem futuro. Com certeza. Não existe futuro na vida sem educação. Educação é essencial. Eu tive esse prazer de poder cursar uma universidade, ao longo da minha vida escolar também, na escola pública, diga-se de passagem, desenvolver esse potencial. E eu sonho que as outras pessoas também tenham essa oportunidade. Muito bem. Eu vim de família humilde, que hoje a gente pode chamar também de classe média, baixa, né? Mas eu tive essa oportunidade de estudar, né? Minha mãe me colocou, meu pai me colocou na escola
e sempre teve essa vontade de que eu fosse alguém na vida, pela educação. E graças a Deus hoje o conhecimento que eu tenho foi a educação que me proporcionou. Ô Fagner, e partindo, né, da área acadêmica, quando você parte para a área profissional, o que é que você pode falar hoje da sua área profissional? Em que instâncias você chegou a atuar? Aqui em Currais Novos eu comecei a atuar no ano 2000 em rádio. Assim que eu saí do ensino médio, eu já tinha essa vontade de ingressar no rádio, mas naquela época era muito difícil entrar. Hoje é muito fácil, né, a pessoa chega, ganha uma oportunidade, se gostar fica, se não gostar sai, mas naquela época dos anos 90 para 2000 era muito difícil entrar na comunicação. E eu consegui entrar graças a uma rádio comunitária que abriu na época, que se chamava Antena 3 FM, 87,9, que ela hoje ela não existe, está em possibilidade de retornar, mas foi essa rádio que me deu a oportunidade. Eu sou da primeira turma dessa rádio, e que nós chegamos lá sem saber de nada. Toda a equipe chegou sem saber de nada, mas com muita vontade de aprender. Muito bem. E, depois eu fui convidado, chegando lá eu criei o primeiro jornal em FM na rádio de Currais Novos, nas rádios, né, então nós só tínhamos, rádio jornalismo em rádio AM, FM era só música. E eu joguei essa ideia para o proprietário da emissora, Valdinho, e ele disse: "Será que dá certo?" Eu disse: "Vamos tentar, vamos fazer por onde o FM passe também a divulgar notícias em um horário apropriado, um horário cheio, né." E nós fizemos. A Rádio Sertaneja 95, na mesma época, viu que essa ideia era legal, criou o jornal deles e me chamou para lá, né, e eu fui. Também cheguei lá como estagiário e de repente já estava como âncora do jornal. E foi na Rádio 95 que eu tive abriu esse horizonte, para que eu cursasse jornalismo, tivesse essa vontade. E em 2007 eu fiz o meu primeiro vestibular, e passei para estudar em Natal. Aí foi uma outra realidade, você sair do interior para uma capital, com todas as dificuldades que se tem de morar, de transitar e de estudar. E lá eu consegui oportunidades em TV, em rádios, em jornais, né, fui pauteiro, que é aquele que consegue os assuntos, que busca os assuntos para as emissoras de TV, no caso da TV Universitária, da SIM-TV, afiliada da Rede TV, e fui também repórter da Rádio Universitária, 88 FM, que pertence à Universidade Federal. Também. E quando resolvi voltar para cá, para o meu interior, e eu saí do interior, mas o interior não saiu de mim. Então eu me senti convidado a voltar, né. E aqui chegando, fui fazer assessoria de imprensa no Colégio Camilo Toscano. Então nós, demos uma nova roupagem à imagem da escola. Já adentrando na área da educação. Isso. A escola queria uma nova visão de comunicação para o seu fazer educação, e me convidou para isso. Então nós demos uma visibilidade que a escola não tinha à época, né, e que isso serviu para as outras escolas também inserirem comunicação no seu dia a dia. Então eu sempre digo, as minhas iniciativas geram resultados também para outras instituições, outros profissionais. Não estou querendo ser melhor do que ninguém, mas eu percebo isso. Assim como o jornal que eu criei lá na rádio comunitária serviu para o que hoje existe, como rádio jornalismo e FM, essa iniciativa de assessoria em comunicação para escolas gerou resultados até hoje, em todas as escolas. Hoje, Saindo do CCT. saindo do CCT, eu fui para a Rádio Currais Novos, que ainda era AM, já na transição também para FM. Lá eu pude colocar em prática o jornalismo que eu aprendi na faculdade. Um jornalismo que é, né, bem dinâmico, bem comunitário, vai atender as camadas sociais como um todo e não só a parte elitizada da sociedade, mas dá voz ao cidadão comum, mostra suas dificuldades, seus anseios. É a parte de edição de áudio totalmente diferente do que era. Antes você colocava uma fita cassete inteira para rodar com entrevistas, aí já com material digital você consegue editar direitinho, sem manipular o sentido da matéria, né.
Então, tudo isso eu incrementei lá no meu tempo de atuação. Saindo de lá, eu fui já para assessoria. Assessorei o falecido vereador Hadi, aqui de Currais Novos, foi uma experiência também muito boa. Ele quis também dar uma roupagem legal ao seu mandato, né, com a comunicação ajudando ali. E ao sair da assessoria, eu fui para a educação. Na época eu já estava concluindo o curso de letras, que eu também fiz, e fui para a área de educação. Eu dei aulas no projeto Procem da UFRN, a aula de sociologia, também integrando assim os alunos a conhecer a sociedade como ela é, né, mostrando os prós e contras da vida em sociedade. E tivemos experiências incríveis nesse processo, né, inclusive eu ganhei um prêmio como digamos assim, o gestor do processo de sociologia, os trabalhos que nós apresentamos em Natal, aqui do SEDES, ainda SEDES, foi o aluno que teve um resultado melhor, em atuação, em Natal, no encontro de alunos que faziam parte do Procem. Muito bem. E saindo de lá da UFRN, já profissional formado, fui para o Colégio Logos. Lá eu atuei na língua portuguesa, na redação, na literatura e na sociologia também. Foi onde eu disse a você no início que nós podemos integrar a comunicação com a educação, né, perfeitamente. Você coloca um aluno para fazer um texto, mas você tem que ensinar como é que esse texto é construído. Título, introdução, desenvolvimento, conclusão. Não é apenas um texto qualquer, você tem que colocar sua alma ali, sua vida, né, sua inspiração. Aí saindo do Logos, voltei para a comunicação, porque eu dei essa pausa, né, quando eu saí da Rádio Corajós, eu dei essa pausa para a educação. E aí fui novamente convidado para a comunicação, porque a gente não tem como se apartar daquilo que gosta, que é alicerçado, né. Aí voltei para o rádio, para a Ouro Branco FM, a rádio 99. Que hoje se encontra lá. Hoje eu continuo por lá. Então, chegando lá, o então diretor disse: "Você quer fazer jornalismo? Tem um lugar aqui para você". Eu disse: "Dessa vez eu não quero fazer jornalismo, eu quero botar em prática um projeto antigo, que é um programa musical dos anos 90 e 2000. Trazer as músicas de 90 até 2010 de volta". Muito bem. Então a educação foi só uma pausa. Foi. Aparecendo uma oportunidade que me seja agradável, Muito bom. posso retornar. Hoje o horário do seu programa na O horário ele é de segunda a sexta, 2 às 4 da tarde, e tem uma proposta bem interessante, porque vai resgata esses sucessos de 90 até 2010, todos os ritmos, não é um programa temático, não toca só forró, nem só brega, nem só rock, vai tocar de tudo, mas dentro dessas 2 décadas. dessas 2 décadas. Cada dia tem um quadro, porque evidencia a curiosidade da música, as versões que foram cantadas por outros artistas, os temas de novelas, né, Muito bem. e aquele quadro que é diário, que as pessoas vão adivinhar de onde é uma trilha, uma abertura de programa, se é de uma novela, se é de um filme, se é de um programa de auditório, e aquilo vai resgatando a memória que as pessoas têm de si próprio e de programas que marcaram suas vidas. Então para vocês que estão em casa, se fosse para nós finalizarmos o programa agora, já tinha muito conteúdo para finalizar, mas se segurem aí, que nós vamos já já entrar no ponto principal que trouxe esse rapaz que tem uma bagagem ampla, né, já deu para perceber, ligando a educação Com a comunicação. com a comunicação. Fagner, convide quem está em casa para ficar ligadinho no seu programa, antes de nós entrarmos aqui no conteúdo central. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, na rádio 99,5 Ouro Branco, que você pode ouvir também pelo seu rádio convencional ou pelo aplicativo Radiosnet, você pode acompanhar o programa Marcas Musicais, que justamente o título do programa remete a isso, a música é uma marca. Muito bem. Você, quando coloca um perfume, daqui a 10 anos você vai lembrar dessa fragrância ao senti-la novamente. Muito bem. Você vai dizer: "Ah, eu estava em tal lugar quando usei esse perfume". A música também tem essa pegada, né, essa característica. Você ouve uma música e lembra com quem você estava, onde estava e o que estava fazendo. Então é a marca que a música deixa. Então esse programa ele vem conquistando ao longo desses 4 anos uma audiência muito boa, não só aqui na cidade, mas
em toda a área de abrangência da emissora, e é o único programa totalmente dedicado aos anos 90 e 2000. Se aparecer outro por aí, eu não fico chateado, mas a ideia é essa, que propague as boas lembranças, as boas memórias, porque programa de forró a gente já tem aos montes, de brega temos também, romântico temos, mas um dedicado a essas décadas não tinha, né. Bem, muito bem. Fagner, você já apresentou aí todo o seu merchan, né, seja em termos de, da parte acadêmica, né, seja na parte de trabalho, propriamente dito, mas aí você falou uma coisa bem bacana que você conseguiu unir o jornalismo à educação, que justamente originou você pesquisar, estudar e lançar alguns exemplares, no caso, 3 exemplares de livros para a comunidade, é assim? Isso. Como é que surgiu Esse esse desejo, esse anseio de você esse escrever? esse primeiro livro, que é o Mergulhos no Humano, Perfis da Vida Real, é o resultado do meu TCC, Para quem está em casa. trabalho de conclusão de curso de jornalismo. Eu concluí jornalismo em 2013 e nós temos que apresentar um produto, né. E esse trabalho eu não queria que ele ficasse só lá registrado na academia. As pessoas precisavam ter o conhecimento, né, e foi um ano de pesquisas, de entrevistas com pessoas, e aqui como eu disse no início, eu privilegio nos meus trabalhos as pessoas comuns, as pessoas que são invisíveis muitas vezes para a sociedade, mas que têm uma história extraordinária para ser contada, né. E muitas vezes as pessoas, quando eu encontrava, diziam: "Mas por que você veio me entrevistar? Minha vida é tão comum, tão igual à de muitas outras". Eu disse: "É justamente aí que eu quero contar, né". Então esse Perfis da Vida Real, ele surgiu como o trabalho de conclusão de curso que foi publicado, né. E foi o primeiro de todos no formato livro, porque antes de livro eu tinha lançado 2 revistas sobre a cidade. Muito bem. A revista Currais, Nossa Terra, Nosso Povo. Nós temos uma tradição de muitos anos em revistas na cidade, e eu quis trazer a área do jornalismo para a revista, para as revistas, né. Então, fez o maior sucesso, mas é algo que dá muito trabalho, eu preciso montar uma equipe gigantesca para me ajudar, e o tempo é curto. Então, quando eu dei a pausa nas revistas, o povo começou a me cobrar: "Não vai ter mais revista não?". Eu disse: "Agora a ideia é outra, vou lançar um livro", que já era esse. Então, no caso, Mergulhos no Humano, Perfis da Vida Real, é Foi isso? o primeiro livro Esse primeiro livro. de dois. Agora me diga uma coisa, Fagner, quem está em casa, caso queira adquirir ainda Esse essa versão, esse daqui não mais, porque ele já esgotou. já esgotou. Já esgotou. Inclusive esse aqui é um livro. Isso. De 2013 ele já esgotou. Muito bem. Agora, Que ano você lançou desse primeiro livro? 2013. 2013. Isso. Então, no caso, Mergulhos no Humano é justamente baseado lá no seu projeto de conclusão de curso, é isso? Que era mostrar a vida comum que se torna extraordinária. Quando você lançou esse primeiro livro, o que é que veio à cabeça? Realizar um sonho, que era lançar um livro, porque foi diferente de lançar uma revista. Uma revista eu homenageei a cidade por completo. Já no livro, eu homenageei alguns personagens daqui de Currais Novos, de Parnamirim, de Natal e de Acari. Nesse livro tem também a história da minha mãe, que eu queria contar a história das mães, que toda mãe tem uma história de superação. Toda mãe tem uma história de superação. E por que não contar a história da minha mãe, que foi de onde eu vim, né? Então eu homenageei ela nesse livro também. E isso foi muito gratificante para mim. Foi a entrevista mais difícil da minha vida. Foi entrevistar a minha mãe, por causa que a emoção estava lá, atrelada, né. Tudo que ela contava, eu já sabia, eu tinha vivenciado, mas foi de uma forma diferente. Eu estava ali como um profissional, primeiramente, e depois como filho, né, e eu tive que manter o controle da emoção. Muito E bem. aí foi difícil por isso. E anos depois veio Aí, mais um título. em 2021, veio Escolhas, Crônicas de uma Vida Intensa. Vamos lá, vamos mostrar para quem está em casa. Que esse daí já não foi esse primeiro foi um livro de perfis, esse segundo já foi de crônicas, Muito bem. que a crônica é um texto que ele é literário, mas ele também é jornalístico. Então ele mostra crítica social, ele faz o leitor pensar, o leitor refletir, o leitor chegar
numa formação de opinião. E nesse eu pude inserir assuntos diversos, inclusive coisas sobre Currais Novos e coisas sobre personagens fictícios que não existem, mas que a gente pode tirar alguma lição deles, né. Agora, por exemplo, Fagner, você falou que esse primeiro exemplar, ele já está esgotado, né? Desse segundo E do segundo ainda tem, ainda tem. ainda tem. Muito bem, muito bem. Tem um local específico hoje que seus livros estão disponíveis ou só com você? O mais atual, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, o que lancei esse ano, ele pode ser encontrado na Mina de Ouro Aviamentos, ali ao lado da Primor, uma loja de aviamentos, mas que o proprietário ele disponibilizou espaço para ser vendido. E comigo também, você vai encontrar tanto o segundo como o terceiro à disposição. Onde você me vir, o livro vai estar comigo, eu autografo Muito bem. e a gente. Então vamos lá, vamos só relembrar para quem está em casa, esse é o primeiro exemplar, que não existe mais, porque esse aqui é o meu, É. né, e o segundo exemplar ainda está disponível, Tá, sim. lá na casa de aviamento, esse aí Esse comigo. esse aqui é com você. Com você, Muito bem. lá na casa da Mina de Ouro Aviamentos e comigo também vai encontrar esse aqui, que é sobre aquilo que ainda não esquecemos. Inclusive esse aqui eu comecei a ler, Sim. né, a aquisição foi recente, né, já que você fez um lançamento, né, relacionado a esse terceiro livro, né. Dia 15 de julho agora eu lancei esse livro e graças a Deus a repercussão também está sendo boa, né. Porque é um livro que ele comemora os meus 25 anos de atuação na comunicação, desde que eu comecei, sem formação acadêmica até os dias de hoje já formado em jornalismo e áreas afins, né. Então esse é um livro que comemora um jubileu de prata, mas que não fala sobre mim. Tem assuntos aí que eu vivencio, eu entro como narrador observador, outros eu entro como narrador, atuante, né. Narrador que participa da história, outros apenas que observa. Muito bem. E aí tem crônicas sobre a cidade, sobre situações, tem crônicas sobre as músicas de Roberto Carlos, tem crônicas sobre seu Antônio Quintino, que foi um grande historiador de Currais Novos, que as pessoas conhecem seu Antônio apenas como autor do livro História de Currais Novos, mas de onde surgiu essa vontade dele de escrever sobre a cidade? Então eu adentro na vida de seu Antônio, a partir de relatos de pessoas que conviveram com ele, e também de experiências que eu tive, porque foi daí, de ler o livro de seu Antônio, que eu despertei para o gosto, pra pesquisa histórica. Muito bem. Ô Fagner, me diga uma coisa, se fosse para você elencar aqui, que eu sei que é difícil, né, principalmente porque em todos os 3 livros, as batalhas foram árduas, Sim. né, em todos os sentidos, né, desde o início até o resultado final para apresentar para a comunidade. Mas se fosse para você escolher um desses 3 aqui, que mais mexeu com você? Aqui são filhos, né, não tem como você dizer qual o filho melhor, o filho mais bonito, o mais comportado, né, mas todos eles eu tenho um carinho especial. E o filho caçula tá aqui, não vou dizer que vai ser o mais mimado, mas, lançar um livro hoje ele é difícil. Seja do ponto de vista de você escrever, de você batalhar pelo patrocínio e a fase mais difícil de todas que é vender. Mas lançar o primeiro livro não foi tão difícil. Já o segundo sim, do ponto de vista e não que você queira superar o primeiro trabalho, mas aí é como um compositor, como um cantor, que ele lança o primeiro CD, tem a aprovação do público, mas o segundo, ele tem que manter aquele padrão. Ele não pode deixar cair o padrão, as histórias não serem legais, as músicas não serem legais, né. Muito bem. Então, eu estou sempre, colocando em prática, aquilo que eu aprendi na faculdade, valorizar os pormenores da vida, as coisas simples da vida, aquelas que não são observadas com intensidade, são esquecidas. Então esse livro aqui, com o título Sobre aquilo que ainda não esquecemos, vem da questão de memórias. Quando a gente vê uma casa histórica sendo demolida, ali não é só a alvenaria, os tijolos que vão embora não, vai uma parte da nossa memória. Porque quando ela está sendo demolida, o povo para na frente dela e fica dizendo: "Eu entrei naquela casa, eu conheci fulano de tal que morou ali, eu me sentava na calçada". Então ali, quando a parede vai caindo, as memórias vão aparecendo também. E é preciso que alguma coisa seja registrada. A nossa as músicas.
que a gente fala também aqui no livro, música de Roberto Carlos. E foi um artista que eu escolhi porque quase todo mundo gosta dele. E eu não sou fã dele, mas eu gosto de algumas. Então a gente colocou algumas músicas que podem trazer recordações a quem ouviu, quem gosta, né? Aqui também eu conto a história da minha mãe como costureira. O primeiro livro trouxe a história dela de vida. Esse daqui tem uma crônica que se chama A Máquina de Mamãe. Toda mulher que teve uma máquina de costura não foi por acaso. É uma história de resistência. Minha mãe, ela queria ser independente financeiramente, ela queria colocar em prática o curso de corte e costura que ela fez, queria também costurar para toda a família e ter o seu sustento. Então eu sou filho de uma professora e costureira. Então ela me ajudou a ler, a escrever e com a sua máquina de costura sustentar uma casa. Então ela costurou esse meu futuro também com a sua atuação. Inclusive você falando em máquina de costurar, lá em casa tem uma máquina de costura que minha mãe deixou, né, e eu dei para minha esposa e já disse ao meu filho: "Quando eu me for, vocês vão segurar essa máquina até o final e passando de geração em geração. Ela lá vive guardadinha, não debaixo de poeira, não é como costuma acontecer, mas ela tá lá zeladinha, que é pra gente guardar as memórias e futuramente a gente mostrar para quem tá vindo o que era o bom do passado", né. Com certeza. Fagner, meu amigo, eu já tenho esse terceiro exemplar comigo. Eu tenho o primeiro, né, Sim. tenho o terceiro, falta o segundo, que o segundo eu vou pegar também, né. Mas nesse terceiro aqui, meu amigo, eu já estou lendo e eu vou deixar reservado com você 5 exemplares, é uma forma de eu lhe incentivar cada vez mais, tá certo? Que esses 5 exemplares eu vou presentear algumas pessoas ligadas a mim que realmente gostam de ler. Não é, porque aquilo que incentiva a leitura, a educação, tem que ser levado a sério. E a gente sabe o quanto é difícil entrar nesta área aqui, né, e tentar, eu não vou nem dizer viver de livros, né, porque nós sabemos que numa sociedade como a nossa, que insiste em não querer ser letrada, é muito difícil a gente tentar conscientizar as pessoas de que isso aqui é mais importante do que a parte eletrônica. Nesse livro atual, o Sobre Aquilo que Ainda Não Esquecemos, nós vamos encontrar assuntos do passado, assuntos do presente, mas são assuntos que projetam para o futuro, porque você vai se conscientizar como leitor e vai pensar diferente sobre a sua vida, sobre a sua cidade, a sua sociedade, né? E tem histórias dramáticas e engraçadas. Tem bom humor também nesse livro, né? Muito bem. Fagner, vamos fazer o seguinte: vamos segura aí esse seu terceiro exemplar, vamos mostrar para quem tá cá em casa, levantar um pouquinho, né. Vamos só relembrar para quem tá em casa. Primeiro livro, esgotado, Mano, não tem mais. não. Qual foi o ano? 2013. 2013. Segundo livro, Escolhas 2021. 2021. Então 2013, 2020. 2021. Então você passou alguns anos 7 anos para lançar esse. pra lançar isso aqui estruturando tudo direitinho, é. Eu ia lançar antes da pandemia, mas quando aconteceu aquele desastre de doença que teve no mundo, era inviável qualquer atitude, né. Então nós seguramos e lançamos em 2021, um lançamento sem festa, sem pompa, né, mas a gente conseguiu colocar, no ar esse, Muito bem. né. Então 2013, 2021, ainda tem exemplar desse, Tem, com certeza, com você. tem comigo. E esse aqui é o mais novinho, o mais recente, 2025. 2025. Isso. À venda com você ou lá na E também lá na Mina de Ouro, Ilhamena aviamentos. de Ouro, aviamento. Muito bem. Então para vocês que estão em casa, tá aqui, ó. Se vocês quiserem desfrutar de uma boa leitura, não é, agora é a hora, procura Fagner, vem no meio da rua, puxa ele ali pela camisa, pelo braço, não é, e começa a fazer a aquisição daquilo que você é bom. Aqui nos meus livros eu coloco a visão de um jornalista que quer um futuro melhor para a sua sociedade, para a sua cidade e para o leitor. É um texto gostoso de se ler, não é texto acadêmico, não é texto cansativo não, dá para ler em qualquer lugar e ler e reler. Então muito bem, então vamos fazer o seguinte, na primeira parte, você vendeu o seu peixe convidando quem está em casa para o seu programa, né. Aí agora você vai repensar aí, para vender o seu peixe de novo para quem está em casa para adquirir os seus exemplares, os seus livros. Ok. Fica à vontade, meu amigo. Então quem se sentir chamado a ler
a começar a ler, principalmente, começa pelo sobre aquilo que ainda não esquecemos, que você vai com certeza recordar o seu passado, recordar o passado daquelas pessoas que você gosta. Talvez você reencontre até alguma história aqui que você já sabe, mas contada de uma forma mais explicativa, mais literária e jornalística, né. E aí eu digo, esse livro não tem uma faixa etária de leitor. Aprendeu a ler, já pode pegar esse exemplar. E aí vai até os 100 anos. Porque é uma leitura gostosa que o leitor de todas as idades ele vai se sentir, representado, vai se sentir atraído por essa forma de ler. Então é um jornalismo literário que eu digo, porque você vai ler e interpretar, Muito bem. a história como ela é. Agora para quem está em casa, conhecimento é caminho, É caminho, educação é caminho. é caminho e é chegada. Muito bem. Você Agora, Fagner, você já se perguntou por que que é tão difícil a comunidade entender que a educação é o caminho a ser seguido? Eu acredito que a educação ela é uma construção histórica, né, nós quando fazemos faculdade de jornalismo, de sociologia, de letras, que foi as que eu fiz, nós fazemos um apanhado histórico da educação também. E a gente vê que, projetos políticos, às vezes deram valor à educação, às vezes não, né. Reprimiram, outros soltaram mais apoio, mas a sociedade ela só vai progredir com a educação. Não é obrigatório você estudar para ser um professor. Você pode estudar para qualquer área de conhecimento, mas estudar. A educação como um todo é o que vai levar a gente adiante. Tem a educação acadêmica, tem a educação que se aprende em casa, né. Uma pessoa educada você conhece de longe. Isso mesmo. Que tem pessoas que não tiveram estudo algum, mas têm a educação. Sabe se portar em uma mesa, sabe se portar em um ambiente, chega, bate numa porta, bate palma, tem aquela aquele, digamos assim, aquele receio de adentrar em um lugar, só adentra quando pede licença e lhe é concedida, isso também é uma forma de educação. Então a educação é um contexto amplo, mas é ela que abre portas. Você quando chega num lugar que dá um sorriso, você abre portas para si, né. É como se você chega mal-humorado, agredindo, você encontra uma resistência de alguém. Então a educação é tudo, em todos os sentidos. Então, dentro do que você disse, meu amigo, eu quero lhe agradecer de verdade sua presença aqui, viu. Deus possa abençoar você grandemente. Amém. E vocês que estão em casa, não esqueçam que esse foi mais um programa Educação em Evidência. Olha aqui que coisa boa, quem nós recebemos aqui, o jornalista e escritor Fagner Farias. Eu vou terminar dizendo o seguinte, que as mais belas frases, elas são ditas no silêncio de um olhar. Deus abençoe todo mundo e até a próxima, se Deus assim nos permitir.